Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós iniciamos agora a nossa revisão sobre os répteis, as aves e os mamíferos, né, com a participação da nossa querida Júlia Moreira, que vai agora conduzir essa revisão com vocês. Boa noite, Júlia. Faça bom uso da palavra, estou aqui ao lado para colaborar no que for possível. Obrigada. Como eu estou apresentando, eu não vou conseguir ver o chat. Então, ou o professor me avisa que tem pergunta, ou a gente deixa tudo para o final e responde tudo junto, porque é bastante conteúdo, então vou começar logo. Ô, Então, boa Júlia, noite. eu Oi. monitoro, pode deixar que perdão, eu monitoro o chat e o que for assim, que der para encaixar, eu encaixo. Se for algo que você estiver muito animada, assim, eu deixo para o final, tá? Tá bom, Tá bem, ótimo. então. Então, a gente vai começar a nossa revisão pelo taxon dos répteis. Réptil significa rastejar, porque é um hábito comum dos répteis e deu nome à classe deles. Os répteis eles surgiram de um ancestral anfíbio que se separou aqui, dando origem ao Lisanfíbia, que é o clado dos anfíbios, e aqui são os répteis, e aqui tem os mamíferos no cantinho, porque eles evoluíram quase na mesma era geológica, que foi o Carbonífero há 315 milhões de anos atrás. E eles se separaram, os répteis aqui que eu separei, em duas principais linhagens, que são os anapsidas, que a gente vai ver o que significa mais para frente, que basicamente são os testudines, e os diapsidas, que a gente também vai ver mais para frente o que significa, que são os lagartos, as serpentes, os crocodilos e as aves. E essa ramificação, ela aconteceu em conjunto com o sinapsida, que foi outra linhagem que ramificou, que deu origem aos mamíferos. A ordem Testudine, ela tem os representantes jabutis, cágados e tartarugas marinhas. A Arcossauria, que a gente viu ali, é um táxon que ela vai juntar os crocodilos e as aves. E Leptosauria é o táxon que junta a esfenodontia, que são representados pelas tuataras, e Squamata, que também é uma ordem, que são representados pelas serpentes, as lagartas e as anfisbênias. E aí, sinapsidas são os animais que eles só têm uma fenestra temporal aqui, que é representado basicamente pelos mamíferos. Anapsida, que são, como a gente viu antes, os testudines, eles não têm essa fenestra temporal aqui, só aqui é onde ficaria a órbita do olho, né? E Diapsida, que seriam as outras ordens de répteis, eles têm duas fenestras temporais aqui, além da abertura do olho. E aí, quando os répteis eles dominaram o meio terrestre, eles contaram com adaptações que tornaram essa vivência, essa adaptação possível. Uma delas foi a pele mais seca e cornificada, como a gente pode ver aqui nos crocodilos, nas serpentes, que tem as escamas aqui. Eles contam com a presença de escamas, no caso das serpentes e dos lagartos, e osteodermas, que são essas plaquinhas ósseas que tem nos crocodilos e nos jacarés. Eles, em comparação com os anfíbios, têm poucas glândulas superficiais, e a gente viu na revisão de anfíbios que uma das características deles é ter muitas glândulas, então quando a gente compara com os répteis, a gente vê que os répteis têm poucas glândulas superficiais na pele. Os representantes dos répteis que possuem patas, porque serpentes não vão possuir membros, nem as anfisbênias, quando eles possuem patas, geralmente eles possuem dois pares, ou seja, quatro patas, e com os dedos, geralmente com 5 dedos. Alguns vão ter essa adaptação em formato de garra, e como é um grupo bem diverso, falando assim nos répteis em geral,
Eles vão ter adaptação para correr, rastejar e trepar em árvores e em superfícies diversas. E, continuando com essas características gerais que são adaptações para o meio terrestre, a gente conta também com um esqueleto com um côndilo occipital, que é um osso que fica aqui na base do crânio, e ele é muito responsável pela flexibilização do pescoço, porque em um ambiente terrestre é muito importante que um animal ele consiga movimentar a cabeça para perceber o ambiente. E se a gente comparar com um animal que é completamente aquático, por exemplo, um peixe, a gente percebe que eles não têm pescoço, e é uma característica que aparece nos répteis. Eles vão ter um coração com 3 câmeras e um ventrículo aqui parcialmente dividido, e aqui é um coração de um mamífero, para a gente ver como é que é a diferença, que é bem... Começa a ter 2 ventrículos nos mamíferos, né, porque é completamente dividido, não tem a mistura dos sangues. Diferente dos mamíferos, os répteis vão ter glóbulos vermelhos nucleados, biconvexos e ovais, e aí depois a gente vai ver nos mamíferos como isso mudou. A respiração pode ser pulmonar, faríngea ou cloacal em algumas tartarugas, e em comparação com os anfíbios, os répteis têm brânquias completamente ausentes assim no grupo, em qualquer fase, seja larval ou seja a fase adulta. Eles vão excretar ácido úrico quando eles têm a vida completamente terrestre. São animais ectodérmicos, ou seja, eles dependem da temperatura do ambiente para regular a temperatura corporal deles. A fecundação deles é interna, com a presença de órgãos copuladores. A maioria das espécies vão ser ovíparas, ou seja, eles externalizam a fêmea, né, externaliza o ovo e o embrião termina o desenvolvimento no ovo fora do corpo da mãe. E poucas espécies podem apresentar o comportamento ovovivíparo, que é quando o embrião ele se desenvolve dentro do ovo e dentro do corpo da fêmea. E aí sai o animalzinho praticamente pronto. E uma adaptação muito importante para eles não dependerem de corpos hídricos para reprodução, como acontecia com os anfíbios, é que agora eles têm um ovo com uma casca, ou seja, evita o ressecamento desse ovo e até a proteção contra atritos e intempéries, e tem membranas que protegem esse embrião dentro do ovo. E os filhotes são semelhantes ao adulto, eles não passam por uma grande metamorfose assim, muito evidente, como acontecia nos anfíbios. E aí, passando para a ordem crocodília, é uma coisa que, enfim, a gente acaba não abordando muito na matéria, mas sempre dá uma passadinha. Eles são caracterizados por serem predadores de emboscada e consumidores oportunistas com hábitos semiaquáticos. E a distribuição deles, não assim, tanto de crocodilo, mas também de todos os representantes da classe reptília, eles são um pouco distribuídos pelo clima, porque, como eu disse, eles são ectodérmicos, então o ambiente influencia muito na regulação da temperatura do corpo deles. E aí existe uma caracterização do grupo que é muito evidente, mesmo variando das famílias dentro do grupo, é que eles possuem um crânio alongado, como a gente pode ver aqui. Eles têm um corpo comprido e rugoso, muitas vezes apresentando esse osteodermas, que são essas plaquinhas ósseas aqui, que conta muito para a proteção do corpo. Eles têm uma extensa série dentária que é possível ver até quando eles estão com a boca fechada. A narina deles aqui, ela tem uma válvula musculosa, assim, que quando eles ficam submersos, essa válvula fecha, ou seja, não entra água dentro da narina dele. Lembrando que eles são animais pulmonados, né? E quando eles sobem,
essa válvula abre. A região dos olhos e tanto das narinas, elas têm uma adaptação para ficar na região dorsal do corpo, porque assim ele consegue se esconder embaixo da água e, ao mesmo tempo, ter esses órgãos sensitivos acima para ele conseguir predar, lembrando que eles são predadores, né? Eles têm uma cauda longa em formato de remo, que ajuda eles principalmente a nadar, que é o principal órgão não, é a estrutura propulsora para eles conseguirem nadar. E, como eu disse, tem essas pequenas placas ósseas aqui que são bem evidentes no corpo deles. Ô, Júlia, Oi. essa questão dessa certa linearidade entre a abertura nasal, os olhos, ouvido, na verdade, assim, não só dá a esses animais, muitos deles de hábitos aquáticos, a possibilidade de estar um pouco mais discreto, né? Assim, camuflado dentro do ambiente aquático, e não só para predar, mas é o próprio conforto ambiental da espécie, né? Que ele se sente protegido também, né? Inclusive, muitos deles até contra possíveis ameaças, né? Então, é uma adaptação no qual ele consegue manter o corpo todo imerso e, ao mesmo tempo, continuar respirando, vendo e ouvindo, né? É muito interessante. Isso acontece com alguns mamíferos de hábitos aquáticos, como eu mostrei a capivara mesmo, né? No ambiente aquático. E mostrei também, assim, essa turma deu para mostrar um pouquinho mais, assim, que se eu bem me recordo, sobre os crocodilianos, até algumas imagens que eu fiz lá no Pantanal, né, um pouco sobre... Está sendo, acho que ótimo você fazer essa revisão. Porque eles acabam ficando bem mais interessados nas serpentes, nos lagartos, né? Que O tempo é muita muito gente curto, quer ir para essa área, né? então a gente acaba focando no grupo, chama mais atenção. Eu acho que essa possibilidade de, ao longo do ano, com novas reuniões do grupo de estudos, né, se a turma se interessar, a gente, sobre, vamos dizer assim, os crocodilianos, outros temas, a gente pode voltar, inclusive, a tratar do assunto. Mas agora, Uhum. para esse final de semestre, está excelente, e vou deixar você continuar. E existem três principais famílias dentro dessa ordem, que são os crocodilidae, que eles são de grande porte e predam vertebrados e invertebrados, e incluindo animais de grande porte, e ele está representado aqui por essa imagem no A, e a cabeça aqui dele no D, uma visão lateral e dorsal dele. Tem a família Oligatoridae, que são generalistas em geral, predam invertebrados, vertebrados e restos putrefatos que eles encontram. E eles estão representados aqui nessa imagem C e F aqui na cabeça dele. E tem a família Gavilidae, que eles são especializados em predar peixes. Então, eles têm essa anatomia bem característica do grupo, de ter esse crânio que na boca vai afilando e dentes bem pontiagudos, assim, e bem numerosos aqui. Então, eles são bem característicos. E aí, passando para a ordem dos testudines, eles são muito característicos, assim, pela presença do casco, que é formado pela carapaça, que é essa parte dorsal aqui, e pelo plastrão, que é a parte ventral dessa estrutura. A carapaça, ela é formada pela fusão das costelas, das vértebras e de diversos elementos de ossificação dérmica. E o plastrão, ele é formado pela fusão das clavículas, interclavículas e costelas abdominais. E a região que conecta essas duas estruturas é chamada de ponte. E dentro de Testudines tem duas linhagens principais que são marcadas pela forma que eles retraem a cabeça. A linhagem Criptodira,
eles retraem a cabeça crânio-caudalmente, ou seja, a cabeça entra bem mais retinha dentro do crânio. Dentro do crânio não, dentro da carapaça. E a linhagem Plerodira, elas retraem a cabeça lateralmente, como esse animalzinho está aqui tá quase fazendo, ele empurra a cabeça aqui para o canto. O grupo. Júlia, não sei se Oi. eu distraí aqui, mas o Pleurodira recolhe lateralmente e a Criptodira crânio-caudalmente. Não sei se você falou Isso. ao contrário, falou certo, foi isso mesmo, né? É, eu acho que sim. É, né? Que deu a impressão de ter havido uma breve inversão. Mas só para. Falou certinho, né, Jordana? Então foi ótimo. Então, todo mundo já gravou, né? Essa questão do recolhimento no sentido crânio-caudal é esse retinho, né? Que recolhe no sentido crânio-caudalmente, diferente do recolhimento lateral. O mais certo de falar é assim como a Júlia falou, é crânio caudalmente, tá? Uhum. A linhagem Plerodira, ela é representada pelos cágados que estão aqui, que eles são animais de água doce ou semiaquáticos, e por isso eles têm essa carapaça aqui um pouco mais achatada, que é mais hidrodinâmico. As patas, não sei se dá para ver aqui direito, mas elas são palmadas, e os dedinhos, elas têm garras. Diferente, como a gente vai ver, que dentro da linhagem Criptodira, que é representada pelos jabutis, tartarugas de água doce e tartarugas marinhas, elas vão ter essa carapaça mais elevada, vamos dizer assim, em formato de tipo uma cúpula, e, e os membros, elas vão ter esse formato de pé de elefante, só que proporcional ao tamanho dela, né? Isso para os animais de ambiente terrestre. As tartarugas marinhas, elas vão ter também como eles são de ambientes marinhos, eles vão ter a carapaça mais hidrodinâmica também. E as patas, elas vão ter adaptações para o nado, ou seja, elas vão ter esse formato de remo. E por mais que a linhagem Criptodira seja marcada por esse retrair a cabeça crânio-caudalmente, as tartarugas marinhas, elas praticamente não retraem a cabeça, assim, porque não tem essa anatomia nelas. E acho que é isso. E aí, entrando dentro da ordem de Squamata, é a ordem que ela é representada pelos lagartos, serpentes e anfisbênias. E quando elas incluem o grupo das tuataras, elas são esse taxon, vamos dizer assim, é chamado de Leptosauria. E esquamata ela pode ser dividida em dois grandes grupos. Iguania, que é formada pela junção das famílias Iguanide, Agamide e Camaleonide, e Escleroglossa, que são todas as outras famílias de lagartos, incluindo as serpentes e anfisbênias. E uma diferença que marca muito eles é a anatomia da língua deles em função de como eles se alimentam. Escleroglossa tipo assim, significa língua dura porque eles se alimentam com a mandíbula e a língua ela é usada para quimiorrecepção. Já a iguania, elas têm a língua mole e elas usam essa língua para alimentação. E aí, entrando dentro da subordem Sauria, é a subordem dos lagartos e elas têm uma caracterização bem marcada do grupo, que é ter uma cabeça diferenciada do corpo, assim, a gente consegue ver claramente quando começa a cabeça aqui, diferente, por exemplo, de serpentes, e por eles terem um corpo mais retinho, assim, cilíndrico, a gente não consegue ver tanto essa diferenciação da cabeça. Passei sem querer. Tá, voltei. Eles vão ter presença de pálpebras móveis, ou seja, eles têm a habilidade de piscar o olho, uma coisa que não acontece nas outras subordens dentro de esquamata. A abertura do ouvido externo, aqui fica bem evidente, aqui é a membrana timpânica, a gente também consegue ver aqui. Eles são membros
que têm membros e possuem 4 membros, com 5 dedos em cada membro. E muitas vezes a gente vai ver adaptação de garras, como uma adaptação de escalada, de, de ter um hábito de vida arborícola. Em relação às escamas, a gente viu que em serpentes, as escamas, tanto digo, o tamanho, quanto a quantidade, ela traz um valor taxonômico de descrição das espécies. Em lagartos, as escamas elas não variam de tamanho, assim como a gente vê nas serpentes no geral. E dentro de sauria ainda, a gente pode ver que em algumas espécies tem adaptações de cristas, em alguns animais. Eles, em geral, são insetívoras, ou seja, se alimentam de insetos, mas existem uma certa variedade de hábitos alimentares deles. E eu não sei se eu posso chamar de hábito ou fenômeno que acontece dentro de sauria, uma coisa que a gente chama de autotomia, que é um mecanismo de defesa em que eles soltam a própria cauda para distrair o predador, e aí eles têm a habilidade, eu acho assim que eu posso chamar, de fazer a cauda crescer novamente. E é um hábito de defesa deles. E como eles têm membros e um corpo assim mais não tão cilíndrico como o de serpentes, a equidise deles ocorre de maneira fracionada, diferente de serpentes que ela consegue sair dentro da pele e consegue tirar essa pele de uma vez. E agora, mudando para a subordem Ophidia, que é a subordem das serpentes, elas são um grupo muito, muito diverso, então elas podem variar de dieta, de tamanho, de maneira que elas capturam a presa, ou seja, estratégias de predação, hábitos no geral, comportamentos e reprodução. Elas são caracterizadas por serem lagartos ápodes, ou seja, eles não possuem membros. Como a gente viu, quando um animal que parece muito ser uma serpente, mas ainda tem patas vestigiais, a gente ainda considera um lagarto, não uma serpente. Elas vão ter a língua bífida, aqui para percepção química do ambiente, a ausência de pálpebras, como a gente pode ver aqui, elas não têm a capacidade de piscar, como acontece em lagartos, e tem a ausência da abertura do ouvido externo. A gente não vê aquela membrana timpânica como a gente viu em lagartos. E as escamas ventrais são maiores do que as dorsais. E existem alguns órgãos de percepção do ambiente que são muito importantes dentro da subordem Ophidia. Um deles é o órgão Jacobson, que é um órgão sensorial para sentir o cheiro do ambiente, onde ela coloca a língua para fora, captura as moléculas de odor, coloca de volta a língua e leva essas partículas para o órgão de Jacobson, que fica no palato. E assim elas conseguem ter essa percepção do ambiente. Tem a fosseta loreal, que é um órgão para termorrecepção do ambiente. Em algumas espécies da família Boide, tem a fosseta labial, que é vista como um órgão de termorrecepção primitiva que ficou na família. Elas são praticamente surdas e a visão também não é um dos melhores sentidos dela. E dentro de Ophidia tem 4 principais famílias, que são as maiores, assim, em questão, acho que de número de espécies, que é a família Colubride, Elapide, Viperide e Boide. As colubrides, ela é a família mais numerosa, considerada mais recente no aspecto evolutivo, porque elas não apresentam mais resquícios dos membros que tinha em lagarto. A família Viperide são as serpentes peçonhentas, e elas são marcadas, essa família, pela presença da fosseta loreal. Não são todas as espécies de viperídeos que possuem, mas quando possuem, ela é uma viperídea. A família Elapide
também tem serpentes peçonhentas, e o veneno ele tem a caracterização de ter uma ação neurotóxica rápida e poderosa, e essa família elas não possuem a fosseta loreal. E a família Boide, ela é marcada pelas maiores serpentes do mundo, que são essas que são muito grandes e muito em questão de biomassa, assim, elas são muito grandes e compridas. E são, vista do ponto de vista evolutivo, as mais basais, porque elas ainda apresentam um resquício da cintura pélvica e dois pulmões. Aí, terminando a última subordem dentro de Squamata, que são as ordens das Amphibians. O Arthur apresentou um encontro só sobre elas, mas basicamente ela significa, o nome significa deslocar duplo, por essa habilidade fossorial dela de conseguir tanto andar para frente como andar para trás, vamos dizer com a mesma eficiência. Elas também são consideradas lagartos ápodas, porque elas não possuem nenhum membro. Ela tem um corpo cilíndrico e alongado, e as escamas delas é bem característico ter esse formato de anel, como a gente está vendo aqui, também a gente viu bastante na aula prática. Ela possui olhos vestigiais, que ele está aqui, e por ela ter um hábito fossorial, ela tem um crânio bem denso, que a gente também viu na aula prática, a gente apertou para ver como é que é denso, que ajuda a ela a cavar e conseguir andar debaixo da terra. E aí, entrando dentro das aves, eles são um grupo de vertebrados homeotermos, amniotas, tetrápodes e bípedes, porque eles evoluíram a capacidade de voo, então eles andam sobre duas pernas e as anteriores elas servem para voar, né? Elas têm uma distribuição da região neotropical e elas descendem dos répteis, como a gente está vendo aqui, do taxon Arcosauria. E existem algumas características que são bem marcantes no grupo das aves. Uma delas é a presença de penas. Todas as aves possuem penas, podem ter adaptações nessas penas, por exemplo, os pinguins, que têm uma pena bem menorzinha e ela é bem justaposta ao corpo, ou existem vários tipos de morfologias de pena, e também variam muito em cores, mas elas sempre possuem penas. Os apêndices peitorais são em formato de asa, que a gente está vendo um esquema de como seria o esqueleto dessa região. Eles possuem ossos pneumáticos, que são esses ossos que possuem cavidades dentro, e isso diminui a densidade do esqueleto dele em geral. E essas cavidades elas são preenchidas por ar e ajuda, tem um menor gasto energético para o voo delas. Eles possuem crânio, eles estão dentro da linhagem de Apsida, ou seja, eles têm duas frenestas, que seria, acho que, mais ou menos aqui. Mas o crânio delas, ele é um crânio de Apsida modificado, porque as fenestras temporais, elas são unidas às órbitas, onde ficaria o olho, ou seja, existe uma grande cavidade no crânio dela. Eles são animais ovíparos, ou seja, eles colocam um ovo e o embrião se desenvolve fora do corpo da mãe nesse ovo. E também é bem característico eles apresentarem um bico córneo, como vocês estão vendo aqui, e também tem aqui nesse esqueminha. A plumagem é um segmento do corpo deles que é muito importante para eles, porque eles evoluíram a capacidade de voo, e isso é possível grande parte por causa das penas que eles apresentam. Então, a plumagem é o conjunto das penas, e as penas elas têm uma anatomia própria dela, onde
A parte mais basal, que é a parte de que fica inserida no corpo da ave, se chama cálamo. Ele não fica completamente inserido, mas uma parte. A extensão do cálamo aqui se chama raque. Da raque vão sair as barbas, que a gente está vendo aqui, ó. Isso daqui é a barba. E de cada barba vão sair as bárbulas, que são esses filamentos aqui que a gente viu na aula prática também no microscópio. E essas bárbulas, elas, às vezes, elas possuem ganchos, que é responsável por prender e dar aquela flexibilidade que a gente viu na aula prática. Então, mesmo quando rompe, assim, as bárbulas uma das outras, a ave tem a capacidade de ir lá, arrumar e cuidar da pena. As penas de contorno são chamadas tectrizes e elas revestem todo o corpo e estabelecem a superfície do voo. As tectrizes que ficam nas asas são chamadas de remiges e as tectrizes que ficam na cauda são chamadas de rectrizes. E a gente consegue ver que as remiges e as rectrizes elas são diferentes uma da outra, porque as remiges elas têm os vexilos, né, que são essa superfície das barbas e das bárbulas aqui, elas são assimétricas de um lado do outro, e da cauda elas são simétricas. Só que não existe só as penas de contorno, existem muitos tipos de penas que ficam no corpo das aves, e a outra também que é muito abundante são as plumas, que elas ficam abaixo das penas de contorno. As aves aquáticas, elas têm a glândula oropygiana, que é uma glândula que fica na região caudal, e produz um muco, onde elas vão lá com o bico, pegam esse muco e passam nas penas, porque esse muco ele consegue impermeabilizar as penas. Então a água ela não compromete as penas, então eles conseguem voar e continuar o processo deles. Como as aves elas também são muito diversas e acabaram se adaptando a muitos nichos diferentes, a gente consegue ver que elas também evoluíram alimentações, estratégias de alimentações muito diferentes. Então, a gente também observa que os bicos evoluíram em conjunto com esses hábitos alimentares, alguns bicos sendo mais generalistas, e tem bicos que são muito específicos para a alimentação delas. Em questão de reprodução, o cuidado parental é regra entre aves, todas elas são dioicas com fecundação interna. Geralmente, as etapas do processo reprodutivo seguem uma sequência de encontrar um parceiro, formação do casal, a nidificação seguida do cuidado parental e a formação do casal frequentemente envolve uma etapa de corte ou cerimônias prenupciais, que pode ser um canto, um trazer presentes ou uma dança, pode ser muitas coisas. E a maioria das espécies de aves que a gente conhece, elas fazem a nidificação, ou seja, elas constroem um ninho. Esses ninhos eles podem variar de formatos e quantidades, seja de espécie que nidifica em colônia, como a gente pode ver aqui, sejam espécies que nidificam de forma mais isolada. Eles também podem variar de muitos formatos e estratégias de proteção dos ovos. E poucas espécies nidificam assim no substrato, assim, geralmente sobre um folhiço ou até sobre substrato com pouca folha. A incubação dos ovos ocorre quando, após a fêmea colocar os ovos, a fêmea ela acaba perdendo as penas da parte ventral do corpo deles e existe um aumento da temperatura corporal deles feito para a incubação desses ovos. Então ela senta em cima dos ovos e essa temperatura ajuda no desenvolvimento do embrião até a eclosão dos ovos.
E o desenvolvimento dos filhotes podem ser divididas em duas estratégias. São as aves nidícolas, que são as aves que elas permanecem no ninho por uma quantidade de dias maior em comparação com as nidífugas. E, em geral, esses filhotes nidícolas, eles nascem com o olhinho fechado e sem as penas. Já as aves nidífugas são os filhotinhos que eles, em comparação com os nidícolas, eles deixam o ninho de uma forma mais precoce, assim, mais cedo. E geralmente esses filhotinhos nascem já com uma plumagem e com os olhos abertos. E a vocalização deles é um hábito muito importante para o grupo, porque o olfato deles é pouco desenvolvido e a visão e a audição são bem desenvolvidas. Então, a vocalização serve de muitas formas. Serve para obtenção e manutenção de territórios, na conquista de parceiros reprodutivos, porque a maior parte da vocalização é intraespecífica, ou seja, é a espécie se comunicar com a mesma espécie que ela. Então, assim, eles podem se achar no lugar. A conversação entre membros de casal, entre pais e filhos, ou entre membros do próprio grupo, do bando. Isso no caso das espécies que são sociais. E eles conseguem mudar a vocalização deles porque eles variam a complexidade do aparato vocal deles. Então, eles conseguem mudar e ter diferentes tipos de cantos que a gente vê nos pássaros. Aí, entrando dentro de mamíferos terrestres, geralmente a gente separa essa aula, né, de mamíferos terrestres, de mamíferos aquáticos. Os mamíferos, eles evoluíram ao mesmo tempo, assim, também no Carbonífero, junto com os répteis e com as aves. E a grande radiação deles aconteceu mesmo no Carbonífero, que foi há 360 milhões de anos atrás. Aqui são alguns grupos de mamíferos, porque existem muitos, eles são muito diversos em questão de morfologia. Tem animal que a gente nem acredita que é mamífero. Não tá passando? Ah, passou. E eles também têm características gerais do grupo. Uma delas é que o corpo é coberto por pelos, e essa quantidade de pelos pode variar muito entre animais que têm muitos pelos e animais que têm poucos pelos, tipo a gente. Existe uma grande variedade de glândulas, podendo ser sudoríparas, odoríferas, sebáceas, entre outras, que eu não vou lembrar agora, mas existe essa variedade de glândulas. O cuidado parental dentro dos mamíferos também é muito grande, e os mamíferos eles são postos como K-estrategistas. E eu acho que eu expliquei isso na última monitoria, que K-estrategistas são os animais que eles estão agrupados quando a estratégia de reprodução deles é colocar poucos ovos, ou no caso do mamífero, um grupo até coloca, mas eles produzem poucos filhotes, mas eles investem a energia deles no crescimento e na sobrevivência dos filhotes. E o outro extremo dessa característica seria os R-estrategistas, que seriam animais que investem muita energia em produzir uma quantidade maior de filhos e não investem a energia deles no cuidado parental. Então, tem esses dois extremos, e mamíferos são colocados entre os K-estrategistas. O crânio de mamíferos, eles têm dois côndilos occipitais, que ficam aqui na base do crânio, investem numa dentição heterodonte, isso dentro dos mamíferos terrestres, que a gente vai ver em mamíferos aquáticos, que, por exemplo, os golfinhos têm uma dentição homodonte. A abertura do ouvido externo é circundada por um papilhão carnoso, que seria a nossa orelha, e apresentam quatro membros em geral. E tem grupos de mamíferos aquáticos, que são os cetáceos e sirênios,
eles não apresentam membros posteriores. Nos terrestres, cada pé até com 5 artelhos, que seriam os dedinhos. Ainda em características gerais, a gente vai ver que o coração dos mamíferos ele é dividido em 4 câmeras e os glóbulos vermelhos são anucleados, uma diferença que a gente tem de répteis, por exemplo. A respiração é exclusiva pulmonar e os mamíferos apresentam um diafragma que separa os pulmões da cavidade abdominal. E nós somos endotérmicos, ou seja, o nosso metabolismo ele consegue manter a temperatura corporal mesmo com a variação da temperatura ambiente. A nossa reprodução é de fertilização, fecundação interna, e o macho apresenta um órgão copulador, que é o pênis dos machos em mamíferos. Geralmente, principalmente em mamíferos terrestres, o testículo geralmente fica no saco escrotal externo ao abdômen por causa da temperatura do corpo, que é inviável para a viabilidade do sêmen. Os óvulos geralmente são bem pequenos, sem casca e retidos no útero da fêmea para o desenvolvimento, porque a maior parte é intrauterino, o desenvolvimento nos animais placentários. Os filhotes são alimentados após o nascimento com leite secretado pelas glândulas mamárias da fêmea. E existe uma classificação, de acordo um pouco assim com a reprodução deles, que seria a classe Prototéria, que compreende os monotremos, que são os mamíferos ovíparos, que estão na região australiana, e a subclasse Teria, que são os mamíferos que não botam ovos, ou seja, os vivíparos e os marsupiais. E os mamíferos placentários também. Os monotremos, que são os animais ovíparos, eles são desprovidos de teta, possuem numerosas glândulas ao longo do corpo que produzem leite. Os ovos são incubados fora do corpo materno e eles fazem ovipostura e apresentam a região cloacal. Já os marsupiais, eles têm um desenvolvimento bem diferente, onde eles são animais vivíparos com um desenvolvimento final no marsúpio. Ou seja, o desenvolvimento deles começa no útero da fêmea e ele sai do útero da fêmea bem recente, assim, com uma aparência bem embrionária. Na aula prática, foi essa imagem que eu queria mostrar para vocês, quando eu falei que era uma aparência bem embrionária mesmo. E ele seguia até o marsúpio, que é essa pele abdominal, ou essa bolsa que se forma sobre as glândulas mamárias, por fototropismo, e ele se agarra a uma teta da fêmea e continua aí até conseguir atingir a maturidade de sair do marsúpio, como a gente está vendo aqui, que eles já estão bem maiores. E os marsupiais, eles são do continente australiano e das Américas. Entrando agora dentro das ordens dos primatas, existe uma classificação dividida em prosímio e antropoideia, acho que é assim que se fala, onde os prosímios, eles são esses primatas com focinhos alongados, bem proeminentes aqui, e onde é bem característico essa cauda bem longa, e os grupos mais basais possuem uma tendência a lateralizar os olhos. E antropoideia seria os outros primatas, que na aula prática a gente explicou um pouco, e acho que vocês também tiveram outra aula sobre primatas,
que são divididos entre catarrhine e platyrrhine. E existe uma diferença morfológica dentro dessas duas linhagens, onde os platyrrhine, eles possuem narinas arredondadas e voltadas para fora lateralmente a face, e isso faz com que eles tenham um septo nasal bem mais largo em comparação com os catarrhine, e isso faz com que a face dele, o focinho, seja mais plano. Enquanto os catarrhine têm as narinas voltadas para baixo, fazendo com que o septo nasal deles fique bem mais estreito, e isso faz com que o focinho deles seja mais comprido. E eles têm uma distribuição neotropical, todos com hábito arborícola. E aí, chegando no nosso último grupo da revisão, são os mamíferos aquáticos, que a gente viu semana passada, na última aula da disciplina. Eles são mamíferos que não formam um grupo monofilético, mas eles são bem característicos. Eles podem habitar região marinhas, ambientes de água doce ou estuarinas, que seria um pouco a mistura de água salgada com água doce. E eles têm uma morfologia assim, bem diferente, tendo mamíferos aquáticos que têm as 4 patas ou completamente modificado em nadadeiras. A ordem Sirenia, que a Maíra falou bastante na última aula, ela é uma ordem representada pelos peixes-bois. Eles são todos, têm um hábito alimentar herbívoro, onde eles comem principalmente grama marinha. E por esse hábito de comer grama marinha, eles têm uma adaptação onde o focinho e a boca dele é voltada para baixo, tem até uma modificação no crânio deles mesmo, quando a gente viu na aula prática. E esse focinho e essa boca voltada para a região assim, mais ventral do corpo dele, é uma adaptação para que eles consigam empastar e comer algas e gramas marinhas com mais facilidade. Dentro da ordem carnívora, temos a subdivisão Pinnipédia, que eles são representados pelas focas, leões e lobos marinhos, e as morsas. Eles têm membros modificados em nadadeiras, todos eles são assim, e tem 3 principais famílias. A família Phocidae são representados pelas focas, e a gente consegue ver que elas não possuem aquele pavilhão carnoso, ou seja, as orelhas externas, e elas andam de forma arrastada no ambiente terrestre. E elas sempre vivem assim, tipo assim, migrando para a água e para um ambiente de terra, e vivem assim em região de costas ou em pequenas ilhas. A família Otariide, que são os leões e lobos marinhos, eles vão possuir orelhas externas, aqui também pequenininho, mas dá para ver. E a característica mais marcante deles é que ele anda sobre as 2 patas dianteiras, ou seja, ele fica mais em pezinho. E a família Odobinidae, que são das morsas, elas são conhecidas pelas presas, que são muito evidentes, e pelas lutas que elas têm entre elas. A outra divisão, que é Fisipédia, eles são os carnívoros que têm os 2 pares de membros modificados em patas, com uma divisão de 5 dedos, e não de nadadeiras, como a gente viu anteriormente. E ela é representada pelas lontras e pelos ursos polares. Já entrando próximo da outra ordem de mamíferos aquáticos, seria a ordem cetácea. O primeiro grupo são os Myticeti, que são representados pelas baleias. Todas as baleias são inseridas dentro dessa subordem. E elas são caracterizadas por serem os cetáceos que não possuem dentes. Elas têm essas barbatanas aqui, que funcionam para filtrar o alimento, ou seja, eles são animais filtradores,
e se alimentam meio que dessa pesca com filtragem. Tem muitos representantes, entre elas a baleia azul e as baleias jubartes. Elas possuem dois orifícios respiratórios, quando a gente compara com os golfinhos, que só tem um. E elas não fazem a ecolocalização, ou seja, elas não possuem o melão, que é aquela característica que a gente viu em golfinhos também. E uma das explicações é que ela não usa a ecolocalização porque ela é um animal que filtra o alimento dela, ela não é tão predatória. Então, isso pode ser uma explicação do porquê que ela não tem essa adaptação. Já a subordem Odontocete, ela é representada principalmente pelos golfinhos, e eles, como o próprio nome já diz, são os cetáceos que possuem dentes. E eles têm essa característica de todos os dentes serem iguais, assim, com o mesmo formatinho, ou seja, tem uma arcada dentária homodentia, todos os dentes são iguais. A alimentação é carnívora ou onívora, e ela, além dela possuir um orifício respiratório só que separa ela das baleias, elas possuem o melão, que ele fica aqui dá para ver melhor assim, como ele é bem... que é essa porção gordurosa, essa estrutura, que funciona para direcionar a ecolocalização deles. Aí chegando no nosso último slide para explicar basicamente como funciona a ecolocalização. Eles vão produzir o som pela passagem do ar dentro de sacos aéreos que ficam mais ou menos aqui na região da cabeça. Essas ondas sonoras vão passar pelo melão, que é essa porção gordurosa, e isso vai amplificar e direcionar o som. Esse som vai bater em um alvo que esteja perto dele. Essas ondas vão voltar, vão bater na mandíbula deles, não bater diretamente, mas vai passar pela mandíbula. Isso vai vibrar a mandíbula deles, que vai chegar ao ouvido interno. E quando chega no ouvido interno, isso vai para o cérebro e é processado pelo cérebro, que fica mais ou menos aqui. E com isso ele consegue perceber a distância, o tamanho, a densidade do potencial presa dele, e assim ele consegue predar com muito mais eficiência. E aí, basicamente, essa foi a revisão. Então, agora a gente está aberto para dúvidas. Oi, Júlia. Eu vou fazer o seguinte, eu estou passando a lista de presença agora, eu vou finalizar essa gravação, talvez até para ver se os alunos também se descontraem um pouco mais, perdem um pouco a timidez, não sei. Mas, de toda forma, meus parabéns, e acho que a missão está cumprida da revisão, e a gente vai se disponibilizar agora para as dúvidas e comentários. Até a próxima.